Dinossauros sempre foram criaturas bem enigmáticas, pertencentes a um lugar muito específico da imaginação humana. Estavam nos livros das escolas, nos esqueletos dos museus, nos desenhos de infância e naquela sensação estranha de tentar imaginar um mundo antigo demais para caber na sua cabeça. Todo mundo sabia o que era um tiranossauro, mas ninguém tinha sentido o que era um tiranossauro. Então veio 1993 e pela primeira vez uma geração inteira teve a impressão de que o impossível tinha se tornado realidade. Sabem o que é isto? É um ovo de dinossauro. Vamos entender como o Jurassic Park foi feito, como Spielberg reuniu alguns dos maiores especialistas em efeitos da história do cinema, como cada um deles ajudou a criar dinossauros que pareciam de fato de verdade, e como no meio da produção, uma tecnologia que ninguém esperava mudou não só o filme, mas o cinema como ele é para sempre. Em 1983, Michael Crichton começou a desenvolver um roteiro para Jurassic Park. Inicialmente a ideia girava em torno da clonagem de um pterossauro a partir do DNA fóssil. Mas ele largou o roteiro e retomou a ideia como um romance. Trabalhou nela por alguns anos e finalmente publicou em 1990 o livro Jurassic Park. Mas antes dele chegar nas livrarias, 4 estúdios já estavam fazendo ofertas pelos direitos: a Warner Bros., a Columbia, a Universal e a 20th Century Fox. Steven Spielberg já sabia da existência do livro em outubro de 89, onde se reuniu com Crichton para discutir outro projeto, o que viria a se tornar a série Plantão Médico. Crichton mencionou o romance ainda em manuscrito e Spielberg pediu para ler. A Universal comprou os direitos por $1,5 milhão antes da publicação, e mais $500 mil para Crichton adaptar o livro em um roteiro juntamente com David Koepp. A pré-produção começou imediatamente, anos antes das filmagens, e a primeira decisão de Spielberg foi a mais importante de todas: como a gente vai fazer os dinossauros? Ele sabia que a resposta a essa pergunta determinaria se o filme seria uma obra-prima ou uma piada de fantasia barata. Ele não queria um filme de monstros, ele queria que o espectador sentisse que estava olhando para animais reais, criaturas com peso, textura, comportamento e instinto. O paleontólogo Jack Horner foi contratado como consultor científico. O objetivo era que cada dinossauro na tela parecesse um ser vivo, e não uma máquina fantasiada de lagarto. Com isso em mente, ele montou a equipe mais ambiciosa que o cinema já havia tentado para uma única produção. 4 especialistas em efeitos com abordagens completamente diferentes que teriam que trabalhar juntos sem se destruir mutuamente. Stan Winston era o maior construtor de criaturas físicas da história do cinema. Ele havia feito O Exterminador do Futuro e a Rainha de Alien em Alien o Predador. Phil Tippett era o mestre do Go Motion, uma evolução do stop motion que ele havia co-desenvolvido para criar os AT-ATs do Império Contra-Ataca. O Go Motion usava movimentos sutis durante a exposição da fotografia para criar desfoque de movimento bem natural, resolvendo aquele problema mais antigo das animações de stop motion: a aparência mecânica e entrecortada que traía a ilusão. Dennis Muren era o supervisor de efeitos visuais da Industrial Light and Magic, o estúdio de efeitos criado por George Lucas que havia transformado o cinema da ficção científica. Muren havia ganhado 6 Oscars antes de entrar para Jurassic Park. And the Oscar goes to... And the winner is... The winner is... Dennis Muren. 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 Michael Lantieri era o coordenador de efeitos práticos no set, a pessoa responsável por fazer as coisas acontecerem na frente da câmera, em tempo real, sem pós-produção. O plano original era bem simples. Stan Winston construiria os animatrônicos em tamanho real para close-ups e cenas de interação direta com os atores. Phil Tippett criaria modelos em miniaturas para Go Motion em planos abertos e cenas de movimento complexo. Dennis Muren cuidaria da composição digital e dos planos de conjunto. E Lantieri gerenciaria os efeitos práticos no set. Cada um no seu domínio, ninguém pisando no território do outro. E esse plano funcionou muito bem, até que um dia, Steve Williams, um animador da Industrial Light and Magic, fez algo que ninguém tinha pedido e que mudou completamente a produção. Steve Spaz Williams era um animador jovem e ambicioso, dentro da ILM, convicto de que o CGI havia evoluído o suficiente para fazer algo que nunca havia sido feito.
criar criaturas orgânicas de tamanho real, com movimentos convincentes completamente no computador. Seus superiores eram bem céticos, então Williams fez o teste sem autorização, nas horas vagas, e depois apresentou o resultado. Era um esqueleto de Gallimimus em movimento, o dinossauro que aparece naquela famosa cena em que vários deles correm juntos pelo vale. O esqueleto corria, virava e acelerava. Dennis Muren viu e ficou impressionado, o suficiente para querer mais. Williams e o animador Mark Dieppe criaram um teste com um T-Rex, completamente digital, com pele, textura, iluminação, e o levaram para que Spielberg pudesse ver. E ele assistiu o teste em silêncio total. E no final, ele disse: "É exatamente assim que a gente vai fazer." Tippett estava na sala e havia montado uma equipe de 30 pessoas para a produção do Go Motion. Havia 8 meses de trabalho preparatório que acabaram de ser extintos por um clipe de alguns segundos. Quando Spielberg disse que ia com CGI, Tippett olhou para o diretor e disse: eu acho que eu tô extinto." Spielberg adorou a frase e colocou como um texto do Dr. Alan Grant no filme. A cena em que Grant e Malcolm observam os dinossauros e Grant diz: "Eu acho que estamos desempregados." E Malcolm responde: "Você não quer dizer extintos?" No que está pensando? Que estamos sem emprego. Quer dizer extinto? Mas Spielberg não quis dispensar o Tippett. Ele sabia que os animadores da ILM eram tecnicamente brilhantes, mas nunca haviam estudado como criaturas reais se movimentavam. Tippett, além de ser animador, era paleontólogo amador. Havia passado décadas observando como animais grandes se deslocavam, como o peso distribuía o movimento, como o músculo reage à aceleração. Esse conhecimento era único. A solução foi uma invenção que os dois estúdios criaram juntos: o Dinosaur Input Device, ou simplesmente o dispositivo de entrada de dinossauro. Ele era uma armadura articulada em forma de dinossauro, equipada com sensores eletrônicos. Um animador de stop motion manipulava o modelo físico exatamente como ele faria com um boneco de stop motion convencional. Só que em vez de fotografar cada pose, os sensores traduziam esse movimento em dados para o modelo digital no computador. Era uma ponte entre dois mundos, a sabedoria de décadas de animação em stop motion sendo traduzida diretamente em dados para animar uma criatura que só existia dentro de um computador. E o resultado era um movimento que o CGI puro jamais teria alcançado naquele momento. O DID transformaria esse conhecimento de uma linguagem para outra sem que nada se perdesse no caminho. A equipe de Tippett e os animadores da ILM passaram um mês inteiro aprendendo os domínios um do outro. Ao final, era uma equipe única e híbrida. Paleontólogos amadores que sabiam programar e programadores que entendiam de anatomia animal. Enquanto os dinossauros digitais eram construídos, Stan Winston trabalhava nos físicos. E o que a equipe produziu ainda hoje é considerado o trabalho de animatrônica mais ambicioso da história do cinema. O suporte do T-Rex tinha 12 metros de comprimento e pesava cerca de 6 toneladas. Era tão grande que o estúdio precisou ser ampliado para caber ele. Dezenas de cilindros hidráulicos e cabos controlados remotamente moviam a cabeça, o pescoço, os braços e a cauda em tempo real, operados por uma equipe de técnicos fora do quadro. A pele era látex, moldado sobre uma estrutura mecânica, pintado e texturizado à mão para imitar as escamas de répteis reais. A cena do ataque no carro, na chuva, a sequência mais famosa do filme, foi filmada dentro dos estúdios da Warner Bros. E levou dias para ser completada, em parte porque a chuva artificial do set encharcava a pele de espuma e borracha do animatrônico, aumentando seu peso e fazendo o T-Rex tremer involuntariamente. A produtora Kathleen Kennedy relembrou anos depois: o T-Rex ficava maluco às vezes, nos assustava muito, estávamos almoçando e de repente o T-Rex ganhava vida. A princípio não sabíamos o que estava acontecendo, então percebemos que era a chuva, e você ouvia as pessoas gritando. Para cada cena de close, as narinas que se abrem, os olhos que rastreiam o movimento, as mandíbulas que se fecham sobre a carne, era Winston. Para os planos abertos em que o T-Rex corria em perseguição ou batia contra as cercas elétricas, era a ILM. Spielberg e o diretor de fotografia Dean Cundey usavam a chuva, as sombras e os cortes rápidos para esconder as transições entre os dois tipos de imagem. Em mais de 30 anos, poucos espectadores conseguiram identificar exatamente onde uma linguagem termina e a outra começa. O filme inteiro tem só 15 minutos de dinossauros em quadro. 9 minutos são animatrônicos
e 6 são CGI. E há um detalhe da produção de Jurassic Park que resume de forma perfeita o tipo de cineasta que Spielberg é. Enquanto fazia a pós-produção do filme, ele estava na Polônia filmando A Lista de Schindler. As duas produções correram em paralelo. De manhã, Spielberg dirigia uma das obras mais sombrias e pessoalmente exigentes que ele já rodou: O Relato do Holocausto, que lhe renderia o Oscar de melhor diretor pela primeira vez. Em paralelo, fazia teleconferências por satélite várias vezes por semana com a ILM para provar os novos planos dos dinossauros digitais, e em alguns fins de semana voava da Polônia para Paris para acompanhar o trabalho de Gary Rydstrom no design de som de Jurassic Park. John Williams, assim como Spielberg, também trabalhou em ambos os filmes. Ele compôs a trilha sonora de Jurassic Park ao mesmo tempo em que compunha A Lista de Schindler. E assim como Spielberg, também ganhou um Oscar por Schindler naquele ano. Mas foi Jurassic Park, o blockbuster de dinossauros que Spielberg supervisionava de longe, por telefone, em meio à produção mais dolorosa da sua vida, que se tornou o maior sucesso de bilheteria da história até então. As filmagens aconteceram no Havaí, na Califórnia, entre agosto e novembro de 92. E em setembro daquele ano, enquanto a equipe trabalhava na ilha de Kauai, o furacão Iniki, o mais poderoso já registrado no Havaí, atingiu a ilha com rajadas de até 257 km/h. A equipe e o elenco passaram a noite deitados em fileiras no chão, no salão de baile de um hotel, ouvindo o vento arrancando telhas do lado de fora. Spielberg filmou o furacão com uma câmera de mão. Kathleen Kennedy foi ao aeroporto sozinha, sem telefone, e conseguiu trazer todo o elenco e equipe de volta a Los Angeles em 24 horas. Mas os detalhes menores da produção são tão fascinantes quanto os grandes desastres. O rugido do T-Rex é uma composição criada pelo designer de som Gary Rydstrom, onde a base é o rugido de um bebê elefante combinado com o som de um tigre e um jacaré. A respiração é a gravação de uma baleia. O barulho de ataque sobre a presa é um cão puxando uma corda de brinquedo. Nenhum dinossauro rugiu assim. Ninguém sabe como que os dinossauros soavam, mas o cérebro humano ouve aquela combinação e reconhece instantaneamente: predador grande, perigo imediato. As filmagens terminaram 12 dias antes do prazo. O montador Michael Kahn editava em paralelo durante as filmagens e entregou um corte preliminar poucos dias antes do fim da gravação. A pós-produção foi supervisionada à distância de outro país e o resultado foi lançado em 11 de junho de 1993. Jurassic Park estreou num mundo onde o CGI havia sido usado em filmes anteriores. The Abyss havia criado o pseudópode de água em 1989. Exterminador 2 havia criado o T-1000 em 91, mas nunca para criar criaturas orgânicas, complexas, em tamanho real, interagindo com atores em cenas prolongadas. Era tecnicamente diferente de tudo que havia sido feito antes. E o público já sabia disso antes de entrar nas salas de cinema. A campanha de marketing havia sido construída em torno da promessa de que você veria dinossauros reais. E quando o Brachiosauro apareceu pela primeira vez em um magnífico plano aberto, com luz natural e com o pescoço se curvando entre as copas das árvores, o público não sabia se estava vendo um animal ou um efeito especial. Essa dúvida era exatamente o que Spielberg havia passado anos construindo. O filme arrecadou cerca de 978 milhões de dólares no seu lançamento original, o maior sucesso de bilheteria da história até então, superando E.T., o extraterrestre, outro grande recordista de Spielberg. Ganhou 3 Oscars: melhor edição de som e melhores efeitos visuais, e desencadeou uma avalanche. Todo o estúdio que estava resistindo ao CGI passou a investir pesadamente nele. Cada diretor que havia duvidado da tecnologia começou a explorar suas possibilidades. Jurassic Park não inaugurou o CGI no cinema, mas inaugurou uma era em que o CGI passou a ser a ferramenta padrão para qualquer coisa que uma câmera não conseguia capturar. E o que veio depois foi previsível e, em certo sentido, trágico. Estúdios que aprenderam a lição errada viram o CGI de Jurassic Park e concluíram que a tecnologia era a causa do sucesso. Esqueceram que a tecnologia era apenas a ferramenta, e que a causa real era a forma como Spielberg usou essa tecnologia.
Jurassic Park tem 32 anos. Os computadores que renderizaram o T-Rex rodavam em uma fração da potência do celular que você tem no seu bolso. As ferramentas de CGI da época são arqueologia digital comparadas com a que a indústria usa hoje. E mesmo assim, os dinossauros do filme original continuam sendo mais convincentes do que boa parte dos que aparecem nas sequências modernas. A explicação não é a nostalgia, é a técnica muito bem aplicada. O princípio que Spielberg aplicou foi o mesmo de Tubarão: mostrar menos, convencer mais. Cada plano de dinossauro foi construído para maximizar o impacto com o mínimo de exposição. O T-Rex aparece e desaparece. Os Raptors se revelam em pedaços, uma garra, uma silhueta, um reflexo. A imaginação do espectador preenche o resto com algo mais aterrorizante do que qualquer efeito poderia criar. E as sequências modernas fazem o oposto. Mostram tudo, o tempo todo, em plena luz, e a maioria somente de CGI. Quase não tem elemento físico para ancorar a cena na realidade. O espectador sente a ausência do peso, e eu sei que muitos de vocês vão comentar que o CGI de Jurassic Park não é mais tão incrível para os dias de hoje, ou mesmo que os novos têm mais qualidade visual, e até pode ser, mas a qualidade da obra como um todo ainda é surpreendente até hoje. Jurassic Park foi o filme da franquia que transformou a fusão entre dinossauros físicos e digitais em seu marco mais convincente. E foi o que fez gerações inteiras de crianças, assim como eu, acreditar por alguns instantes que dinossauros eram reais. E isso é o que o cinema pode fazer quando usa as ferramentas certas com a intenção certa. Agora me diz aqui, qual cena de Jurassic Park ainda te impressiona mesmo depois de todos esses anos? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Valeu, e a gente se vê na próxima.